Em outra frente de investigação, a Polícia Federal analisa as mensagens enviadas por Jair Bolsonaro aos empresários acusados de discutir um golpe de Estado. João Pedro Melo está na linha com a gente e traz os detalhes sobre essa linha de investigação, né, João Pedro? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a Polícia Federal classifica esse telefone, que seria de Jair Bolsonaro, como uma espécie de central de fake news contra a democracia. Esse celular está salvo como PR Bolsonaro 8 no aparelho do empresário Maier Nigri. Através do número, o ex-presidente fez ataques ao STF e pediu para que notícias contra as urnas eletrônicas fossem repassadas ao máximo. Bolsonaro admitiu ao jornal Folha de São Paulo que mandou mensagem a Maier Nigri e questionou o seguinte: qual o problema? Em 2021, há evidências de uma possível visita do então chefe do executivo à casa de Nigri. Após isso, o grupo de WhatsApp, empresários e política, objeto da investigação, teria então sido criado. Bolsonaro está internado no Hospital de São Paulo para avaliação médica e deve ter alta hoje à tarde. Ele vai ser ouvido pela PF na semana que vem, junto com a esposa Michele e o advogado Frederico Assef. Ainda, o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, general Mauro Lorena Cid, todos eles vão depor no mesmo dia e hora sobre o caso das joias. Qual que é o objetivo dessa ação? Evitar que eles combinem versões a respeito do caso. Ontem, o ministro da Defesa se reuniu com o colega da Justiça, Flávio Dino, e seguiu até a sede da Polícia Federal. A corporação apura as informações de que o hacker Walter Delgatti Neto teria se reunido com militares que participaram da comissão do TSE sobre as urnas eletrônicas. Múcio Monteiro pediu informações sobre a identidade dos servidores, mas ouviu que o inquérito é sigiloso por ordem do STF. E ele já solicitou o acesso aos dados, isso ao relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes. O presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro se reuniu ontem com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, que ressaltou que a corporação vai punir militares que tenham se envolvido em atos golpistas. O deputado Arthur Maia, então, afirmou que os culpados pelos ataques à democracia serão responsabilizados pela comissão, mas sem qualquer tipo de perseguição. E a gente vai ouvir o Maia agora. O fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado das Forças Armadas brasileiras. O papel das Forças Armadas foi fundamental para que nós preservássemos a democracia no nosso país. Pois é, Arthur Maia falou bastante ontem, disse também que a CPMI não vai pedir as quebras de sigilo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tudo no caso da venda de objetos do governo federal, porque, segundo ele, essa comissão vai investigar o antes, o durante e o depois dos atos do dia 8 de janeiro, mas não qualquer relação ou qualquer situação a respeito dessa venda de objetos. A gente vai ouvir mais um trechinho. Se quiserem fazer uma CPI para discutir presente de ex-presidente, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente da CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Pois é, e aí então ele confirmou o cronograma. Na terça-feira que vem, a CPMI vai ouvir o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal que está preso, Fábio Augusto, isso na terça-feira, e na quinta-feira vai ser a vez do general Gonçalves Dias, ele que era comandante do GSI no dia 8 de janeiro, foi flagrado interagindo com manifestantes ali no Palácio do Planalto e, segundo a comissão, tem muito a explicar, portanto, depoimento marcado para a próxima quinta-feira. Bom, o presidente fala qual é o problema, né? Foi o que ele disse ontem, quando perguntado sobre isso. Há um grande problema, né? O tanto que a gente já falou aqui sobre os riscos de divulgação de fake news e a necessidade de responsabilização com quem divulga, com quem espalha fake news, notícia falsa, pode matar aos poucos, instituições, inclusive, pode matar fisicamente, como a gente já falou, e imediatamente. Então, são todos os riscos envolvidos na divulgação de notícia falsa. Isso não é subjetivo. O presidente, ao divulgar algumas notícias falsas, ele não está cometendo uma traquinagem, ele não está sendo irresponsável. Ele está conspirando contra a democracia, ele está conspirando contra a saúde pública, no caso dos remédios que não funcionam e da campanha anti-vacinação. Então o Bolsonaro talvez não tenha percebido que ele não tem mais a faixa como escudo, ele não tem mais o foro privilegiado, ele não tem mais a quantidade de puxa-sacos e pessoas
o blindando na Procuradoria-Geral da República. Enfim, ele não tem mais todo o peso e a, entre aspas, imunidade que são garantidas pela própria presidência. Ele já não se senta mais naquela cadeira. Então, quando ele diz agora, mandei sim, e daí, ele está na prática admitindo que cometeu um crime de lesa pátria, um crime de conspiração contra a democracia. Crime previsto em lei que dá cadeia, que vai se empilhando entre os muitos que supostamente foram cometidos por ele. Isso ainda vai ser apurado e julgado. Ele não pode mais fazer esse tipo de declaração como fazia à torto e à direito antigamente. Presidente, e a saúde pública e a doença? E daí, não sou coveiro? Porque ele não tem mais essa proteção. Mas talvez não tenha percebido isso. É gravíssima essa frase. Enfim, confirma aquilo que a gente já sabia e dá mais poder ainda para aqueles que estão preparando as investigações e as consequências que certamente virão pelos crimes cometidos pelo ex-presidente da República e que seguiu os cometendo depois de deixar a presidência, por incrível que pareça. Valeu, João Pedro!